Fala, galerinha do Imunotube, tudo bem com vocês? Aqui é o Christian. Eu tenho uma surpresa para vocês. No vídeo de hoje, eu vou apresentar o resultado do trabalho das minhas queridas alunas sobre linfócitos NK, mecanismos de reconhecimento de alvos e forma de ataque. Segue o vídeo aí. Ah, e não se esqueça de seguir nosso canal e dar like. Hoje falaremos sobre os linfócitos NK. Primeiramente, o que é um linfócito NK? Linfócito NK, ou natural killer, são células oriundas das nossas células-tronco, que sofreram diferenciação através de estímulos ambientais, formando um progenitor linfóide comum, que forma todos os nossos linfócitos. No entanto, o linfócito NK é o único que trabalha na nossa resposta imune inata. Voltando, agora sabemos que ele trabalha na nossa resposta imune inata. Mas o que mais? Bom, são células de vida longa e que circulam nos nossos tecidos. Além disso, tem a grande capacidade de matar outras células, por isso o nome, natural killer. Mas quem são essas outras células? Ou melhor dizendo, quem são as células-alvo? As células-alvo são as células doentes, tumorais, neoplásicas ou que apresentam alguma alteração por vírus. Estas vão ser reconhecidas e mortas. E como elas matam? E a célula NK faz o papel matador de célula doente por vírus ou câncer, pois elas possuem propriedades de ativar as enzimas endonucleases, que é responsável pela degradação de DNA, um dos primeiros passos observados em células entrando em processo de apoptose. A partir do conhecimento das células-alvos, agora iremos conhecer os meios de ativação dos linfócitos NK. Os NK promovem sua ativação através da ligação entre receptores e ligantes. Nesse tópico, iremos falar sobre os receptores e, posteriormente, sobre os ligantes. Os receptores estão presentes nos linfócitos NK, enquanto os ligantes nas células-alvo. Existem duas grandes famílias de receptores que regulam a ativação da célula NK. Uma delas é a receptores de morte celular semelhante à imunoglobulina, a QIR, e a outra é a receptores matadores semelhantes à lectina, QLR. Em uma única família de receptores, pode ser encontrado receptores de inibição ou receptores de ativação. Para ser definido se a célula está sofrendo uma ativação ou uma inibição, vai depender se há uma ausência ou presença dos motivos de sinalização específico na cauda citoplasmática daquele receptor. Por exemplo, nos receptores de inibição da família QIR, é necessário que haja a presença de um motivo de inibidor do imunorreceptor baseado em tirosina na cauda citoplasmática desse receptor para que ele possa se ligar ao ligante da célula-alvo e, com isso, causar a inibição do ataque do linfócito NK à célula-alvo. Já na cauda citoplasmática dos receptores de ativação da família QIR, não há presença do motivo inibidor do imunorreceptor baseado em tirosina. Eles possuem uma proteína DUP12, que possui um motivo de ativação do imunorreceptor baseado em tirosina. Esse motivo de ativação, que está presente na proteína, irá promover a ligação do receptor de ativação com o ligante da célula-alvo. Já a família de receptores ativadores e inibidores, KLR, possui um heterodímero denominado de CD94 e NKG2, que são capazes de reconhecer a presença de diversas alterações nas moléculas de MHC classe I. Esse reconhecimento de alterações da expressão das moléculas MHC classe I é fundamental para a ativação dos linfócitos NK, uma vez que esse é um dos mecanismos que a célula utiliza para distinguir se há presença de infecção na célula-alvo e assim promover sua ativação quando necessário. Outro modo de ativação dos linfócitos NK é por meio da citotoxicidade mediada por célula dependente de anticorpo, que é quando os linfócitos NK possuem receptores de FC para imunoglobulina
e há uma ligação de anticorpos nesses receptores, causando assim a ativação dos linfócitos NK e liberação de seus grânulos citotóxicos. A partir da ativação, agora vamos falar sobre como as NK reconhecem as células-alvos. O ataque ele pode ser mediado diretamente pela presença de certos ligantes específicos. Um deles é o FAS, o qual é uma proteína que as células doentes ou velhas vão expressar na sua membrana citoplasmática e que o linfócito NK tem receptor, que é o FAS-L. Portanto, se uma célula apresenta a molécula de FAS, ela sofrerá apoptose. Um outro mecanismo de ativar o ataque diretamente da NK é se a célula tiver antígenos de membrana estranhos. A célula NK possui receptores para anticorpos da classe IgG. Então, quando os anticorpos gerados pela imunidade adaptativa pelos linfócitos B contra esse antígeno se ligarem na superfície da célula, ela será reconhecida. Toda célula revestida por anticorpos da classe IgG torna-se alvo das células NK, já que elas possuem os receptores CD32 e CD16. Além disso, há também outro mecanismo, que é a teoria do missing self. A teoria do missing self sugere que os linfócitos NK são capazes de reconhecer células estranhas ou anormais com base na detecção da ausência ou alteração de moléculas de MHC classe I na superfície dessas células. O MHC classe I é uma molécula encontrada em quase todas as células do organismo, e sua função é apresentar fragmentos de proteínas intracelulares aos linfócitos T para que possam reconhecê-las como próprias ou estranhas. Essas células possuem receptores que podem reconhecer a ausência ou a redução do MHC classe I nas células-alvo. Quando um linfócito NK encontra uma célula que não está expressando adequadamente o MHC classe I, ele interpreta isso como um sinal de que a célula é estranha ou anormal. Isso ocorre porque a ausência de MHC classe I pode ser indicativa de infecção viral ou transformação maligna. Após o reconhecimento, os linfócitos NK são ativados e liberam moléculas citotóxicas como perforinas e granzimas que causam a morte da célula-alvo por apoptose ou necrose. Vamos falar sobre o processo do linfócito NK nos níveis teciduais e as etapas que esse processo envolve. Primeiro, a infiltração, onde o linfócito NK infiltra o tecido afetado por uma infecção ou câncer. Segundo, temos o reconhecimento, onde o linfócito NK reconhece células anormais ou infectadas por meio da detecção de moléculas de estresse celular ou antígenos específicos. Em terceiro, temos a ativação do linfócito NK, que ocorre por meio de sinais de citocinas ou moléculas estimuladoras de receptores de células NK. Em quarto, temos a morte celular, onde o linfócito NK induz a morte celular através de uma série de mecanismos, incluindo a secreção de grânulos citotóxicos e a expressão de receptores de morte. Em quinto e por último, temos a regulação, onde o linfócito NK é regulado por mecanismos de controle que evitam a resposta imune excessiva e a autodestruição de células saudáveis. Para finalizar, vamos falar sobre o processo de ativação do linfócito NK, no nível de biologia celular e as etapas que são envolvidas nesse processo. Primeiro, temos o reconhecimento celular, onde o linfócito NK expressa receptores ativadores e inibitórios que reconhecem moléculas expressas na superfície das células-alvo, incluindo moléculas da classe I do complexo de histocompatibilidade principal. Segundo, temos a sinalização intracelular, onde há a ligação do receptor ativador que desencadeia a ativação de vias de sinalização intracelular, incluindo as vias PLC-gama, PKC e MAPK. Em terceiro, teremos a liberação de grânulos citotóxicos, onde há a ativação das vias de sinalização intracelular, o que resulta na liberação de grânulos citotóxicos a partir do linfócito NK. Esses grânulos contêm proteínas citotóxicas como a perforina e granzimas, que induzem a apoptose na célula-alvo. Logo em seguida, teremos a ativação de citocinas, onde o linfócito NK também secreta citocinas como o interferon gama, o que ajuda a coordenar a resposta imune. Em quinto e último lugar, teremos a regulação da resposta, onde o linfócito NK é regulado por vários mecanismos para evitar a ativação excessiva ou inadequada,
incluindo a expressão de receptores inibitórios, como o KIR, que reconhece o MHC1. Além disso, o linfócito NK também expressa moléculas de sinalização, como a proteína supressora de tumores, que podem inibir a ativação excessiva do linfócito NK. Agora, vocês já sabem tudo sobre os linfócitos NK. Até o próximo vídeo. Fui!